Sobre a origem soberana da concessão de tal nascimento. Meditamos sobre como ele se transforma. Afinal, meditamos sobre a necessidade do novo nascimento. E enfatiza que Nicodemos é necessário que nasça de novo. Agora a questão que quero trazer à sua aula é: semos novos como o Espírito Santo continua sua obra em nós? E nos traz a nova vida que ela planeja para nós agora que nascemos de novo. Nessa aula, voltemos àqueles maravilhosos versículos que olhamos. A metade do Evangelho de João, capítulo 14. Dito que Lucas é o autor mais interessado no Espírito Santo, mais fiel dizer que João é o autor mais interessado no Espírito Santo. Ainda mais fiel dizer que o Senhor Jesus é a pessoa e mais interessado no ministério do Espírito Santo. Você se lembra das palavras às quais voltamos repetidas vezes em João 14,16? Chegarei ao Pai e Ele nos dará o Consolador, ou o Paracletos. E vem da preposição para que o verbo kaleo, chamar ao lado. Nos dará o Espírito para nos capacitar em nossas vidas. Aquele que é chamado para o nosso lado para ser nosso Consolador. É um belo retrato, não é? Pois pensar em Jesus dando o Espírito e temos de ser batizados com o Espírito. Que belo retrato é quando Jesus chama o Espírito Santo do lado dos crentes para ministrar a eles e dentro deles. Observe como ainda há mais cuidado as palavras que Jesus usa. Rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Em grego clássico, há duas palavras usadas. Podem ser traduzidas de outro jeito em nosso idioma. Dela significa outro da natureza diferente. Outras palavras, outro da mesma natureza. Sempre é o caso da língua grega, mas penso em ser esse o caso aqui. Diz-vos darei o Paracletos ou o Consolador. Outro Consolador. A palavra outro aqui significa outro da mesma natureza. Das maneiras pelas quais Jesus está ajudando seus discípulos. Estes estão tristes porque ele consegue entender quando ele diz mais tarde: convém a vocês que o vá. Mas não vou, o Consolador vos dará a vocês, vos dando uma pista de como isso convém a eles e a nós. Jesus tenha ido e nos enviado o Espírito Santo. Coloque o Espírito Santo em Consolador, um ministro para nós. A mesma natureza que o Senhor Jesus. Apenas se agarrar a esse pensamento, quero tentar mostrar a você em João 14 que o Espírito vem a ser outro Consolador da mesma natureza que Jesus. Aqui os discípulos estão pensando: vamos perder porque Jesus está nos deixando? Não, nada pode tomar o lugar de Jesus. Jesus está dizendo sim, alguém tomará o meu lugar. E ele será o outro Consolador do mesmo tipo que eu. Quero mostrar isso de 3 maneiras diferentes. Em primeiro lugar, porque Jesus nos diz que o Espírito Santo virá para ser o nosso mestre. E ele diz no versículo 26, João 14, 26, Espírito Santo a quem o Pai enviar em meu nome, esse vos ensinará. O capítulo anterior, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele concluiu o lava-pés com algum ensinamento. Capítulo 13, versículo 12.
Depois de lhe ter lavado a mesa, perguntou-lhes: Compreende que vós chameis o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo Senhor e seu Mestre... É disso que eles iriam sentir falta. Jesus havia revelado os segredos do reino de Deus. E eles nunca ouviram nada, falava com autoridade e não como os mestres habituais. Coisas tão maravilhosas de seus lábios sobre o reino de Deus. O que significa ter Deus como seu Pai celestial, seu mestre que estava deixando, eles estavam desesperados. Diz Jesus, quando o Espírito vier, ele tomará o seu lugar. E ele será o seu mestre. Qual sentido o Espírito Santo será nosso mestre? Um sentido como Jesus deixa quando durante sua exposição aqui. Espírito Santo ensinará que como Paulo chama das profundezas de Deus. Interessante como Jesus aborda isso nesses versículos. Começa a nos ensinar quando o Espírito Santo vier, eu estou em paz, em Pai, em mim e em vós. Observar algumas coisas que ele diz, o Espírito nos ensinará. Veja o versículo 31, para que o mundo saiba que Jesus ama o Pai. E o Espírito nos ensinará outras coisas. Falará sobre a maneira pelo qual, através do Espírito, passamos a ver a maravilhosa unidade de comunhão e amor. Existe entre o Pai e o Filho, entre o Pai e o Filho. Quando o Espírito vem, ele nos ensinará internamente coisas maravilhosas a respeito de Deus. Acho muito interessante que a maioria das pessoas parece pensar. A doutrina da Trindade é mais especulativa, é menos prática a doutrina da fé. Isso os deixa muito. O Espírito vem e mostra a você amor que o Pai tem pelo seu Filho. O amor que o Filho tem pelo seu Pai. E você se enche de reverência e adoração. De certa maneira, Jesus está dizendo: conhecer-me menos quando eu for e o Espírito vier. Na verdade, começarão a descobrir coisas sobre mim que vocês nunca imaginaram. O mistério do Espírito é nos levar à adoração ao Pai e ao Filho. Pai, porque ele ama o Filho, amar o Filho porque ele obedece ao Pai. Somos capazes de dizer, como disse o apóstolo João, a grande admiração à nossa comunhão e com o Pai e com o seu Filho. Quando o Espírito vem, ele revela as profundezas de Deus. Também revela as grandes atitudes de graça. Veja, por exemplo, o que Jesus diz aqui em João 14:20. Naqueles dias, quando o Espírito vier, vós sabeis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.